Olá, este é o segundo vídeo do módulo 3 sobre a doença mental. Curso de Psicanálise pós-junguiana, Jung além de Jung, do Instituto Ser e Saber Conscientes, Instituto SSS, ssc.com. Então, vamos ver aqui a doença mental. Na concepção antropológica de Jung, o conceito de sanidade mental coincide com aquele do eu individuado. Ou seja, o que é o eu individuado? É aquele ser humano empenhado em realizar aquela modalidade dialógica, de diálogo entre eu e inconsciente, a qual Jung dá um nome de si mesmo. Então, o eu individuado não é o eu que realizou o si mesmo, porque o si mesmo não se realiza de uma vez por toda, não é um ponto de chegada, mas é um modo de viver, caracterizado por um diálogo constante entre eu e não eu, ou seja, consciência e inconsciente. Para que esse diálogo aconteça, o homem, o ser humano, deve poder sustentar a conflitualidade das próprias crises transformadoras, porque a gente não se transforma com sorrisinhos e tomando uma cerveja, a gente se transforma por uma crise, a qual gera tensão. Conseguir sustentar essa tensão é necessário, é indispensável para que esse diálogo aconteça. Agora, não existe só a tensão da crise transformadora, existe também a tensão que nasce do conflito entre a própria exigência de transformação e as regras comportamentais institucionalizadas da sociedade. Como vimos em outro vídeo, a tendência à individuação é espontânea, não é uma escolha. A gente pode escolher dizer sim ou não a ela, mas ela vem. E o que é o que vem? Vem a necessidade de transformação, que corresponde a um questionamento, a uma ampliação de consciência que vem de um questionamento. Então, existe a tensão do conflito interior, ou seja, da crise transformadora interna, e existe a tensão entre a própria exigência de transformação e as regras comportamentais do sistema no qual estamos inseridos. Por quê? O homem que se individua, diz Montefoschi, ao questionar as normas codificadas pela própria racionalidade, ou seja, todo modo de pensar já institucionalizado, que todo mundo concorda, que vira racionalização, etc., irá, ao questionar essa sua própria mentalidade, que é o que impede o seu próprio desenvolvimento, irá necessariamente questionar a racionalidade do sistema, do conjunto humano no qual vive. E por isso, o processo de individuação é fundamentalmente um processo dialético entre o indivíduo e coletividade, porque a gente não pode nem renunciar a ser indivíduos e, portanto, abrir mão do nosso processo interno, nem podemos renunciar a ser parte de um conjunto. Então, a sanidade coincide com a liberdade, ou melhor, com a capacidade de se libertar progressivamente, e essa é uma tarefa infinita, do preconceito coletivo. Porque somente assumindo a responsabilidade pelo próprio juízo ético, o homem pode acolher aqueles novos aspectos de si que ele rejeitou por serem incompatíveis com o contexto cultural. Como a gente viu no último vídeo, a tendência a se adequar a um sistema faz com que nós assumimos um papel e nos esclerosamos nesse papel e nos esquecemos de que não somos só isso, que temos outras formas de ser. Elas permanecem como que banidas. Então, poder ter a liberdade, o juízo ético, ou seja, poder ser responsável pelas próprias ações, começa quando a gente consegue se diferenciar do sistema coletivo para poder assumir em nós aspectos novos, senão a gente vai repetir como robôs, né, com cores e formas diferentes e palavras diferentes, mas é o mesmo padrão comportamental, o mesmo padrão mental. Então, somente recuperando esse diálogo interno, com aspectos de si que foram rejeitados pela identificação com certos modelos sociais,
é possível dar testemunho que outras modalidades de vida são possíveis. Foram banidas por regras socioculturais dadas que foram transformadas em modos naturais de ser. Portanto, esse libertar-se não tem fim, porque nós, todas as vezes que descobrimos um novo modo de ser, que conseguimos emplacar um novo gol no processo da nossa libertação, não só individual como coletiva, tendemos a criar, a reificar esses modos, a hipostatizar valores. O que quer dizer reificar e hipostatizar? Quer dizer tornar um modo de uma conquista no processo de libertação uma obrigação, um modo natural dado, como se Deus tivesse trazido isso para a Terra e a gente tem que se uniformar. Essa é a tendência à reificação. E a hipostatizar valores, ou seja, a transformar valores que foram também resultado de uma conquista histórica, de um progredir humano nosso, de cada um de nós, em normas abstratas que estão acima da nossa decisão, acima da nossa aprovação, aceitação e reciclagem. Então, se, portanto, a sanidade do homem está na manutenção deste perene diálogo, a doença mental, o que será? Será a interrupção deste diálogo e, portanto, com a interrupção do diálogo, a parada do devir do homem num conflito insolúvel entre duas tendências. Quais são as duas tendências opostas? De um lado, o impulso transformador, que se torna autônomo justamente porque foi rejeitado, porque tudo que rejeitamos começa a atuar autonomamente em nós. E, por um lado, a nossa adequação a um sistema que impede nosso próprio desenvolvimento. Então, esses dois conflitos fazem com que o eu enrijeça suas defesas e, portanto, a doença mental exprime a incapacidade de proceder dialeticamente na existência, pela recusa a sustentar a tensão que a própria dialética implica. Então, como dissemos em outro vídeo, é aí que está a neurose. A neurose é um pacto que fazemos com nós mesmos para liquidar o problema, liquidando uma parte de nós. E no caso, o que estamos liquidando é justamente o nosso impulso transformador. E aí? Então, segundo Jung, toda neurose revela uma forte exigência individuativa e toda cura consiste em realizar o processo de individuação. Jung considera a neurose de um ponto de vista causal e de um ponto de vista finalístico. Daquele causal representa, como acabamos de falar, a recusa a sustentar a situação conflitual, inerente ao processo individuativo, não é um conflito qualquer, é o conflito que tem a sua origem no processo individuação nosso que não conseguimos realizar e ao qual dizemos não. E o ponto de vista finalístico, a neurose é a expressão da urgência de recuperar este desenvolvimento individual. Então, a neurose é como uma campainha tocando, uma campainha de alarme tocando para despertar o indivíduo para que retome o seu processo. E, ao mesmo tempo, é o resultado de ter dito não a este processo. Por que a recusa? Por que uma pessoa se recusa a fazer uma coisa tão importante? Então, por quê? O eu, como vimos em outros vídeos, no modelo estrutural da concepção antropológica de Jung, ele utiliza duas funções para mediar com a consciência e o inconsciente coletivo. Temos a consciência coletiva e o inconsciente coletivo. Com a consciência coletiva, o indivíduo utiliza a função chamada persona, com o inconsciente coletivo, o indivíduo utiliza a função chamada função anímica. E é aqui que a gente tem que procurar o que impede a dialética e causa a neurose. Então, quanto mais, como já vimos, quanto mais o eu estiver identificado com a persona, ou seja, com o papel social que exerce e que a sociedade lhe propõe ou lhe força, mais fraco ou até nulo será a função anímica. E é justamente esse desequilíbrio entre as duas funções que está na base do comportamento neurótico.
porque por causa dele o indivíduo perde a capacidade de mediar tanto a relação com o inconsciente coletivo quanto aquela com a consciência coletiva. Porque já vimos também que quanto mais adaptado o homem estiver ao próprio mundo interior, portanto, quanto mais desenvolvida e sofisticada será a sua função anímica, também melhor será a sua performance, o seu desenvolvimento no mundo externo. Então, portanto, a falha no desenvolvimento da função anímica provoca a hipertrofia da persona e vice-versa. E por quê? Então, porque quanto mais o indivíduo se identificar com o papel social que a sociedade lhe dá, mais delega à sociedade, a autoridades externas a ele, a tarefa de sustentar e controlar as pulsões inconscientes. E, portanto, permanece afetivamente dependente de quem o faz, a sustenta e controla por ele. Ou seja, de uma figura protetora e autoritária. E é essa dependência afetiva que o induz a aceitar como exclusiva imagem de si, o que essa figura, a autoridade, lhe propõe. Portanto, a identificação do eu com a persona modelada segundo esses esquemas da coletividade se identifica com aquilo que Freud chama de superego. A pessoa tem que acatar determinados ordenamentos, determinadas ordens, determinadas linhas de conduta e tal, que não quer dizer que seja só positivo, pode ser também negativo, né? Não estamos dando juízos de moral aqui, estamos só mostrando o mecanismo da coisa. Então, o indivíduo que não desenvolveu a função anímica e com ela, portanto, a capacidade de sustentar as tensões e saber administrar esse mundo interno, não alcança a consciência de também poder ter autogoverno, de poder saber se governar sozinho e não precisar de uma autoridade externa. E depende sempre de alguém para fazer por ele. E essa imago, quer dizer, essa imagem imperativa que mantém no estado de sujeição e de obediência, ele é indispensável. E a função gratificadora dessa imagem está representada no complexo materno e nas normas comportamentais sugeridas pela mãe, pelo complexo materno, constituem a autoridade materna. A gente já vai ver isso melhor. E, não tendo o indivíduo alcançado a consciência da própria capacidade de sustentar as tensões, de não desabar, de não fugir da raia, né? De sustentar as tensões, também implica que o indivíduo não reconhece em si a capacidade de sacrificar a gratificação imediata para realizar um comportamento adequado ao viver social. Então, as tensões chegam e o indivíduo tem que acatar a autoridade externa para poder controlá-las e fortalecer indiretamente, desta forma, a persona que essa mesma sociedade lhe propõe. Então, e essa capacidade de renunciar à gratificação imediata para criar a partir dela uma nova realidade corresponde ao complexo paterno. E as ordens e os vetos que esta lhe impõe constituem a autoridade paterna. Agora, o que distingue esse conceito de instância autoritária, materna e paterna, do superego freudiano, o que distingue é que para Freud, essa instância autoritária para Freud é indispensável à vida psíquica e ajuda, ou melhor, sua presença faz com que o homem não seja tomado pelas pulsões, portanto é indispensável o viver social. Para Jung, a instância autoritária não implica necessariamente uma repressão da vida instintiva, em primeiro lugar, mas a proibição de manifestações da vida que não são conformes aos papéis prescritos pela sociedade. Portanto, essas instâncias autoritárias não estão reprimindo as nossas pulsões instintivas, a nossa necessidade de vontade de gratificação imediata, mas estão reprimindo as outras dimensões do nosso ser que são incompatíveis com o modelo social no qual estamos vivendo. Portanto, numa sociedade extremamente machista, as instâncias autoritárias estão vetando o desenvolvimento de atitudes na mulher que naquela sociedade correspondem à modalidade do homem de ser.
Então, na medida em que a identificação do eu e com a persona é moldada segundo os esquemas da coletividade, ela consegue, essa identificação, controlar ou até mesmo sufocar qualquer exigência de transformação interior da personalidade. O indivíduo não é necessariamente, porém, neurótico. Ele só se torna neurótico quando essas pulsões rompem os esquemas de vida. E aí cria uma crise. Aí o indivíduo cai numa situação neurótica. Ou seja, a pessoa pode ser perfeitamente adaptada e feliz com isso. Ela nunca vai realizar o significado individual de sua existência. Ela vai pertencer ao grupo, é como uma formiga, ela pertence a uma coletividade, a coletividade é o sujeito e o grupo, formigas, tem a sua significado, vamos dizer assim, biológico na Terra. Mas a formiguinha em si não vai realizar seu sentido individual. Pode ficar por isso mesmo. Agora, quando essas pulsões de individuativas que chegam com muita força e rompem os esquemas e gerando uma crise, um questionamento, uma dúvida sobre a forma como nos inserimos na sociedade e como nos identificamos, aí entra a situação neurótica. De fato, essas exigências existenciais novas são exigências existenciais novas, abrir novos caminhos, ser pioneiros. Elas chegam muitas vezes com tamanha violência que parecem verdadeiras pulsões. E o homem se sente pressionado a questionar os esquemas comportamentais a ele impostos pela sociedade. O que eu tenho que ser, como eu tenho que me comportar, o que eu tenho que pensar, que trabalho eu tenho que fazer, como que o meu namorado quer, como que a minha namorada me quer. Se ele for capaz de sustentar as tensões que essa crise gera, poderá se tornar disponível, ou seja, se abrir às novas demandas, começar a entender o que está dentro dele está querendo dizer. E, portanto, sustentar a crise, que é uma crise de transformação. Mas se não tiver desenvolvida a função anímica o suficiente para sustentar esse conflito, ele não consegue fazer esse processo. Porque o homem, então, se vive como possuído por algo que o transtorna, que altera seu comportamento e sua percepção da realidade de si mesmo de uma forma que ele não controla, e vai a interpretar essas manifestações do seu ser como a prova de que ele é incapaz de se adequar aos modelos que a sociedade lhe propõe, ou seja, como culpa. É culpa dele. Ele não sabe ser uma pessoa normal, porque ele não é normal. Estamos cheios disso. Culpa é uma das coisas que mais tem por aí, que é a culpa de ser diferente. Agora, uma coisa é falar isso, todo mundo acha, sim, claro, mas viver isso é tão poderoso e tão forte que cega e torna surda a pessoa diante de outras formas de ser. Ou seja, diante do entendimento do valor histórico que a crise que está passando pode ter. Agora, o que impede o desenvolvimento da função anímica? Na sociedade atual, temos duas modalidades de comportamento, masculina e feminina, que são modalidades complementares de atuar na dialética da existência. A mãe é aquela que satisfaz de imediato as necessidades do filho, certo? Ou deveria, né? E representa a disponibilidade, simbolicamente, a disponibilidade a se abrir às pulsões inconscientes. Ou seja, sente e faz, entendeu? Então tem uma abertura, peraí, não vou dar, não vou me abrir, não vou sentir. Então, a dimensão do feminino é essa abertura para com as pulsões inconscientes, que é vontade de acudir, por exemplo. O pai é aquele que ensina a sustentar, que é uma coisa super importante também. A uma certa hora, nós temos que aprender a sustentar as tensões e não imediatamente agir. E representa, portanto, a capacidade de controlar os instintos e de se tornar árbitros da própria existência, e não estar à mercê das pulsões que surgem da abertura. Agora, na medida em que essas duas funções são associadas às figuras parentais, o homem não alcança a capacidade de sustentá-las. Por quê? Porque essas figuras são codificadas em papéis, são institucionalizadas e
para se tornar, portanto, donos dela, o homem deveria poder fazer uso da função anímica, que é exatamente que foi hipotrofiado, né? Que foi encolhido. Na verdade, porque a base dessa hipotrofia está a incapacidade de sustentar a atenção, a incapacidade do autogoverno, a necessidade de ter alguém que governe as próprias pulsões por ele, que é a figura materna. Então, é a dependência prolongada, tanto no homem quanto da mulher, da figura materna, que impede o desenvolvimento da função anímica. O que significa isso? Na vida psíquica do homem, a mãe se substitui completamente na função anímica, seja ela entendida como função do eu, que faz a mediação, seja como entendida como atitude feminina erótica com relação à vida. Por isso nós temos, né? E como é que isso aqui é vida diária? Vida diária. Quem é que faz a mediação do sentimento, das emoções, das tensões do homem? A mulher, a mãe, namorada, esposa e às vezes depois a filha. Porque o homem não tem, por se identificar com o papel masculino estereotipado, conforme a sociedade manda, a função anímica está super não desenvolvida, né? Portanto, o homem não pode se entregar às próprias emoções, porque não sabe o que fazer com elas, entra em crise, entra em pânico. Precisa uma figura de mediação, e aí dessa figura ele depende da forma como essa figura interpreta as emoções para ele, e depende da autoridade, portanto, dessa figura. Na mulher, o que acontece? A mulher também a mãe se identifica, se substitui à função anímica, entendida como função do eu e como capacidade de sustentar as emoções, e isso faz com que a mulher permaneça afetivamente dependente da mãe e da incumbência que esta lhe entrega, que é de perpetuar sua relação com o mundo como atitude a satisfazer as necessidades alheias, ou seja, atitude materna, ou seja, a mulher está à disposição das necessidades dos outros, ou seja, temos todas essas mulheres que não sabem cuidar de si. Não sabem cuidar de si. As necessidades alheias são sempre mais importantes dos filhos, do marido, da mãe, dos pais, da esposa, do mundo, o que for. Agora, feminino e masculino correspondem a dois modos de atuar do ser humano com relação a si mesmo e ao mundo, e que podem ser resumidos em dois verbos, padecer e agir. Padecer pode ser uma palavra feia, mas padecer vem do pathos. Pathos é sentir, e sentir causa alguma coisa. O sentir não é neutral. O sentir causa, e causa dor também. Causa, nos faz sentir alguma coisa. Então, quando eu me abro ao que o outro fala, eu vou sentir o que o outro fala dentro de mim. Eu vou sentir o outro dentro de mim. Quando eu ajo, eu estou penetrando o outro. Então, é a dimensão do receber e, portanto, sentir, deixar uma marca, e a ação do penetrar. Ambas as ações são indispensáveis para o progredir psicológico de cada um de nós. Só que essas duas mentalidades, quando fixadas em papéis exclusivos para o homem, para a mulher, e ainda por cima institucionalizadas como modos que Deus mandou ter na Terra pelos próximos milhares e milhares de anos, nós estamos diante de um problema bem sério. Porque elas acabam, essas duas dimensões, masculino e feminino, institucionalizadas, são primeiramente encontradas na vida de cada um de nós, nas figuras da mamãe e do papai, que são os mediadores da institucionalização dessas modalidades na vida afetiva. Então, os pais acabam sendo quem educam os filhos para se adequarem a um sistema que já está bastante atrasado. E aí, em vez de serem essas duas formas institucionalizadas, no lugar de incentivar o processo, enquanto símbolos, né, masculino e feminino, símbolos de modos de ser
que todos precisamos a toda hora, se tornam modalidades que bloqueiam o processo de individuação. Portanto, voltando à função, ao significado finalístico da neurose, podemos dizer que a finalidade terapêutica da qual fala Jung, quando afirma que a neurose é a neurose que nos cura, consiste justamente na recuperação da função anímica. Através desta recuperação, o homem e a mulher podem resgatar para a própria subjetividade as modalidades de se posicionar na dialética, que é aquela ativa, chamada masculina, e aquela receptiva, chamada feminina, e podendo se abrir novamente ao devir da vida. E recuperar essa liberdade afetiva e recuperar a liberdade de juízo permite questionar os papéis e portanto, agir de maneira transformadora no contexto, sobre o contexto social. Então, se o sentido da neurose está na finalidade libertadora que ela persegue, será somente a compreensão da finalidade do sintoma neurótico que nos revelará seu sentido. Revertendo desta forma o sintoma no sentido, se realiza aquela libertação da coação a repetir, que se chama cura. Portanto, não basta numa sessão de terapia entender de onde vem a neurose, por que aconteceu. Precisamos entender o que aquele sintoma neurótico para aquela determinada pessoa, naquele determinado momento de vida dela, está querendo dizer, ou seja, o que ela está querendo alcançar, porque senão ficamos em frases abstratas. O sintoma, então, é sinal e é símbolo. Ele é sinal quando remete a um significado com base num código prefixado, que é o que, infelizmente, se faz muito em psicologia. Então, você tem isso quer dizer isso. E aí a gente fixa, petrifica a vida. Agora, o sintoma é símbolo se considerado finalisticamente, como configuração de um movimento, como uma forma que o movimento vital, que busca encontrar expressão, assume por falta de outros meios, de outras condições para se expressar. O símbolo é tal somente se trouxer em si um sentido, que consiste no dizer-se inexaurível do real. Esse sentido que carrega em si não é, portanto, um sentido codificado, porque o meu sintoma de hoje, ele não pode estar já codificado numa tabela que o meu psicólogo aprendeu na faculdade 10 anos atrás, ou até mesmo ano passado, porque aí eu perco a individualidade. E se a cura consiste em retomar o processo de individualização de cada um de nós precisamos entrar em contato com a individualidade que está na nossa frente. E, portanto, compreender o símbolo que o sintoma dela carrega cada vez de uma forma completamente nova, única. Por isso, vincular uma expressão sintomática a uma situação específica como efeito de uma causa significa codificá-la como expressão de um significado dado de forma definitiva à existência. Porque se eu interpreto um problema, ao interpretá-lo, eu estou utilizando uma série de concepções que são dadas num certo momento histórico. E aí eu fixo aquele sintoma, aquele significado nessa interpretação, vira um sinal. E dessa forma interrompo o devir da vida, que é sempre nova. A neurose consiste em não conseguirmos nos abrir constantemente ao novo. Portanto, a cura, a terapia consiste em ajudar a pessoa a desenvolver as funções e as condições para que ela esteja em permanente abertura ao novo. Buscar o sentido da expressão sintomática na finalidade que ela persegue significa favorecer a força liberatória de um dizer-se da vida que é novo em relação à codificação da própria vida. Ou seja, quando eu tenho um sintoma neurótico e eu não entendo o que está acontecendo comigo, é porque tem uma força transformadora dentro de mim, algo em mim que sou eu, que está querendo vir à tona, que eu não sei o que é. Então, eu preciso encontrar no meu terapeuta aquela abertura e aquela flexibilidade e capacidade, porque ele fez isso com ele próprio, como a gente vai ver em outros vídeos, de permitir que eu dê à luz esse outro, que sou eu. E é um novo, eu não sei o que vai sair.
E é isso, é a beleza de toda coisa. Esse é exatamente o tesouro. Reverter o sintoma no seu sentido, no que consiste todo o valor da função terapêutica, equivale, portanto, a libertar o sintoma do significado causalístico do sinal, das etiquetas que a gente coloca em tudo e prende nosso pensamento com 1000 etiquetas e códigozinhos, para revelá-lo no sentido finalístico do símbolo. Para onde quer me levar? E isso se realiza, como Jung nos ensina, no passar dialeticamente de uma interpretação causalística a uma interpretação finalística. Por enquanto é isso. Um abraço a todos. Tchau.